Fala, galera! E aí, beleza pura? Tá firme na leitura? Então segue firme com a gente, hein? O texto separado para a leitura de hoje é o de Atos, capítulos 12, 13 e 14, mas para esse comentário eu quero focar num acontecimento no capítulo 12. Capítulo 13 e 14 também são muito importantes, muita coisa acontece nesse texto, você vai ler se não leu ainda. Nós vamos ver o avanço do evangelho, Paulo e Barnabé seguem nas viagens missionárias, vão a muitas cidades, são aceitos por alguns, rejeitados por outros, são maltratados, apedrejados, muita coisa acontece. Mas eu gostaria de focar especificamente num acontecimento no início do capítulo 12, que é a prisão de Pedro e a libertação milagrosa de Pedro. O texto bíblico mostra que Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, mandou matar Tiago à espada, e ele viu que os judeus gostaram daquilo e ele resolve então mandar prender também a Pedro. Ele bota Pedro na prisão, coloca 4 escoltas de 4 homens, são 16 homens para vigiar Pedro. E ele mantém Pedro preso com a intenção de julgá-lo, fazer um julgamento público depois da festa da Páscoa. E o texto mostra que Pedro ficou detido, mas em oração intensa ali dentro da prisão. A igreja também se reuniu para orar e clamar por ele. E o texto então nos mostra que no meio da noite Pedro estava dormindo entre 2 soldados quando algo bem diferente acontece. Deixa eu ler esse trechinho para você. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos seus punhos. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Pedro nem sabia muito bem o que estava acontecendo, parecia tudo uma visão, mas não, um anjo apareceu, o acordou, o levou por entre os guardas, o tirou da prisão e depois que eles tinham saído do cárcere, o anjo o deixou. Depois que é liberto, Pedro então vai para a casa de Maria, mãe de João Marcos. Lá a igreja estava reunida orando por ele. Ele bate na porta, vem uma serva abrir, ouve a voz de Pedro, corre para as pessoas antes de abrir a porta para dizer, Pedro, tá na porta, é ele. E as pessoas dizem para ela, você tá louca, não pode ser ele, você tá ouvindo coisa. E ela volta, ele continua batendo na porta, as pessoas vêm, e quando ela abre então a porta e eles veem que é Pedro, começa uma reação de espanto, e Pedro então diz para ele, shh, calma, faça o silêncio, não vão fazer barulho. Eles então entram na casa e Pedro conta para eles como tinha sido liberto, tudo aquilo que tinha acontecido. O texto diz então que houve um alvoroço de manhã, as pessoas tentando descobrir onde Pedro estava, e os guardas que estavam designados para guardá-lo foram condenados à morte. Tudo aquilo porque Pedro havia desaparecido da prisão. E quando eu olho para esse acontecimento, sabe o que me vem à mente? O texto de Mateus, no capítulo 28, no verso 18, Jesus disse, então aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus diz aos seus discípulos, vão, façam discípulos e eu estarei com vocês o tempo todo. Enquanto vocês estiverem fazendo discípulos, enquanto vocês estiverem cumprindo a minha missão, eu estarei com vocês, estarei protegendo, guardando vocês. E aqui, essa promessa de Jesus se cumpre na vida de Pedro. Pedro estava fazendo a obra de Deus. Pedro estava pregando o evangelho. Quando é preso, e quando tudo parecia perdido, eram 16 homens para guardá-lo. Herodes queria de todas as formas matá-lo, julgá-lo, fazer um julgamento público e depois matá-lo. Mas Deus envia um anjo para que pudesse salvar o seu servo. E de forma miraculosa, de forma cinematográfica, aquele anjo o tira dali sem que ninguém percebesse o que estava acontecendo. Deus cuida dos seus. Muitas pessoas, e talvez esse seja o seu caso, hesitam em compartilhar a palavra de Deus com medo da reação das pessoas.
que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão pensar, o que vão fazer comigo. E olha que nós hoje nem estamos mais sujeitos, pelo menos não no nosso contexto, à morte, a perseguições desse tipo. Mas hesitam porque têm medo da reação das pessoas. O que Jesus nos ensina, o que fica claro nesse texto, é que Jesus sempre estará conosco. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, Ele estará te protegendo. É claro que nós vamos estar sujeitos a coisas ruins. Os apóstolos foram apedrejados, foram perseguidos, passaram por muitas coisas ruins. Mas também estamos debaixo da graça de Deus, que nos protege e que nos guarda. O Senhor livrou a Pedro. Ele nos livra a todos os momentos. Cabe a nós confiarmos em Deus, confiar no agir de Deus. E quando tudo parecer perdido, ainda assim, tenha fé, confie em Deus, busque ao Senhor, porque para Deus nada é impossível. Nem mesmo tirar um homem de uma prisão cercada de guardas à espera da morte. Bom, gente, esse é o destaque que eu tenho para hoje. Fique firme na leitura, continue lendo a sua Bíblia, acompanhe o nosso cronograma e a gente se vê amanhã para mais uma lição do dia. Falou? E aí, já leu a Bíblia hoje?